Pronto, agora sim. Estamos online no Insta, no Face, no YouTube, porque nós somos multiplataforma. A gente fica online num monte de lugar ao mesmo tempo, né? E aí, Vanessa, tudo bom? Boa noite. Vanessa batendo cartão aqui, adorei. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live. Eu tô começando a ficar triste. A última live dessa nossa maratona vai no ar amanhã. Inclusive, amanhã o horário da nossa live vai ser diferente, tá? Amanhã o horário da nossa live é às 3 horas da tarde, tá? Porque é sábado. E não vou ficar prendendo vocês aqui até muito tarde, não, tá? Boa noite, Roberto. Boa noite, Tiago. Roberto, hoje o tema da live é para você. Então eu quero que a gente converse bastante aqui, tá? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Vamos dar uns minutinhos para o pessoal poder entrar. Olá, a Alves. Nossa, eu esqueci o que é o A, gente. Você me falou ontem, eu esqueci. Boa noite, Luquinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Anderson Alves, seja muito bem-vindo também. O que eu ia falar, gente? Enquanto o pessoal está entrando, só para lembrar vocês que as lives estão todas salvas lá no Instagram, tá? A gente mandou também pelo WhatsApp os links. E embora elas não estejam ainda disponíveis no nosso canal do YouTube, para vocês que têm o link, vocês conseguem acessar, tá? Mesmo ela não estando disponível lá no YouTube. Ah, Andréia Alves, muito bem, seja bem-vinda. Lari Maia Nutri também entrou. Tá? E outra coisa, os e-books das lives também estão disponíveis lá na nossa comunidade do Facebook, tá? A gente está disponibilizando lá pela comunidade, porque lá vocês podem enviar as dúvidas de vocês, podem enviar os comentários, aí vocês também interagem com outros pequenos empreendedores que estão todos aqui, né? No mesmo objetivo que vocês, e aí vira uma comunidade, né? Fica bem legal, tá bom? Então, por isso que a gente está disponibilizando lá na comunidade do Face. Então, se você ainda não entrou, é só você pedir lá para entrar. O link também tá no Insta, tá no WhatsApp, eu acho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cecília. Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? Street Food, tudo bem? Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre redução de despesas, tá? E eu gosto até desse tema de redução de despesas, porque eu acho legal quando alguém fala assim, estou precisando reduzir minhas despesas. Por que eu acho legal? Porque existem dois momentos num pequeno negócio quando a gente quer reduzir despesas. Dois momentos não, eu acho que o maior momento... Oi, Arlete, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Mara, Pati Dores, boa noite. Quando que normalmente acontece essa necessidade de redução de despesas num pequeno negócio? Quando a gente entra já num nível de desespero. Porque assim, ó, enquanto as minhas despesas estão altas, mas eu estou conseguindo pagar, tá tudo bem. A partir do momento que as minhas despesas estão altas e eu começo a ter dificuldade para pagar, aí eu falo, vixe, preciso reduzir despesas. Ó, o Roberto falando que está precisando urgente. Roberto, me fala se esse é o seu caso. Enquanto a gente está conseguindo pagar, tá tudo certo com as despesas. Quando a gente para de conseguir pagar, a gente começa a ter problemas e já começa a pensar em reduzir despesas. Por que eu falo isso? Porque uma despesa, quando você pensa em reduzir, se você não faz isso da maneira correta, você vai ter dois possíveis problemas adicionais na redução da despesa. Quais são esses dois possíveis problemas? O primeiro é você substituir essa despesa por outra. O que é isso? Você vai lá, reduz a despesa. Você fala, vou cortar isso daqui. Pá, cortei.
E aí, chega no final do mês, putz, devia ter sobrado mais dinheiro, né? Eu cortei essa despesa aqui, por que que não sobrou? Porque a gente não controla a despesa de maneira adequada e a gente substitui aquele gasto por outro. Então, eu deixo de gastar em um lugar e eu vou gastar em outro lugar. Como eu não controlo, como eu não monitoro essas minhas despesas, eu faço isso às vezes sem nem mesmo perceber. Então, eu substituo as minhas despesas. Quer ver um caso interessante? Às vezes eu vou lá e mando o funcionário embora, porque eu preciso demitir, preciso reduzir despesas. Mando um funcionário embora. Mas aí todos os outros funcionários que estão ali passam a fazer hora extra. E às vezes o valor da hora extra supera o salário que eu pagava daquele funcionário. Então eu substituo a minha despesa. E o outro cenário é isso impactar, o outro problema, né? É isso impactar diretamente no meu processo de produção ou no meu processo de vendas, né? Um exemplo de como que isso pode acontecer. Eu vou lá, preciso reduzir despesas, então eu vou lá e falo assim, bom, vou demitir o rapaz ali. Aí eu demito o rapaz. Acontece, boa noite, Ótica Sage, tá tudo bem? Ah, eu esqueci seu nome, você falou ontem, eu esqueci, menina. Repete para mim. Aí você fala assim, ó, vou demitir o menino ali, porque eu tô precisando reduzir despesas. Aí o que que acontece? O menino ali, ele produzia, tipo, cerca de 100 unidades por dia, né? Uma vez que você demitiu ele, o que que aconteceu com a sua capacidade produtiva no seu negócio? Diminuiu também. Se a sua capacidade produtiva no seu negócio diminui, o que que acontece com as suas vendas? Elas também caem. Aí você fala assim, poxa, reduzi despesas, achei que meu lucro ia aumentar e não aumentou. Por quê? Porque você reduziu uma despesa que impactou diretamente no seu processo, do seu processo produtivo, e isso fez com que as suas vendas caíssem. O Roberto Campos disse: eu tirei a comissão dos funcionários, me prejudiquei. Você mexeu no vespeiro. Imagina você virar para o funcionário e falar que precisa reduzir despesas, então vai tirar a comissão deles, cara. Mexeu no vespeiro. Eu imagino que você se prejudicou. Se fosse eu, por exemplo, eu ia ficar super desmotivada como sua funcionária, tá? Até porque uma das coisas é o seguinte: quando a gente vai reduzir despesas, pode parecer que não, mas um dos últimos lugares que a gente tem que olhar é aquilo que afeta os nossos funcionários. Sabe por quê? Primeiro, se esse funcionário, inclusive, está na linha de frente e ele tem um contato direto com o meu fornecedor, direto com o meu cliente, isso pode impactar diretamente na performance, enquanto ele vai vender, enquanto ele vai querer ser motivado a vender. Porque, veja, agora eu não ganho mais comissão, eu vou ganhar só o meu salário mesmo. Vendi ou não vendi, eu estou ganhando comissão, entende? E tô ganhando meu salário, entende? Então, a gente precisa ter essa pequena análise. Então, os funcionários, eu diria que é um dos últimos lugares que você tem que olhar. E segundo, os funcionários, você tem que criar um projeto de redução de despesas no seu negócio, onde os seus funcionários possam ser envolvidos para contribuir. O que acontece na maioria dos negócios é que a gente não conversa com os nossos funcionários. Quem daqui, por exemplo, funcionário a gente faz reunião periódica com os funcionários, chama lá os três meninos ali, senta aqui, vamos conversar. Olha, nosso negócio está indo por aqui, precisamos melhorar nisso, precisamos fazer aquilo outro. Quantas vezes a gente faz isso envolvendo nossos funcionários? Quantas vezes a gente chega no nosso funcionário e fala assim, olha, gente, estamos com despesas altas e não sei o quê, então vamos fazer uma força-tarefa. O que vocês acham? Onde vocês acham que a gente pode melhorar? Porque funcionários, gente, eles têm muita coisa para dizer. E às vezes não, né? Em muitos casos, a gente consegue aproveitar muito disso para colocar em prática no nosso negócio. Aí você imagina quando você não explica para o seu funcionário qual é o seu plano, não explica por que você está fazendo aquilo, corta um benefício que é dele. E aí ele vê o seguinte cenário.
Ele vê assim, ó, fulano cortou lá o comissão, né? Mas você viu que ele trocou de carro? É, nossa comissão ele não pode pagar. Mas tá lá, ó, indo viajar nas férias. Você entende a incoerência que causa e a desmotivação que causa nos funcionários? Porque eu, enquanto dono, não sou coerente no meu discurso com os meus funcionários? Precisa haver um alinhamento, precisa haver um discurso muito bem alinhado quando a gente fala com o funcionário. E aí, de novo, veja, eu só estou reduzindo despesa agora porque em algum momento eu tive essa despesa, eu fiz essa despesa e eu não analisei o quanto que isso poderia realmente impactar no meu negócio a longo prazo. Aí eu faço isso, e aí quando eu saio cortando aquilo que está mais fácil e mais no meu olho. Veja, comissão de funcionários, até voltando nesse exemplo, comissão de funcionários é despesa variável. Despesa variável, ela varia de acordo com a sua venda. Ela não é uma despesa fixa. Por isso que, inclusive, eu diria que é um dos últimos lugares para você mexer, porque se você precifica da maneira correta, teoricamente, esse percentual de comissão que você paga para o seu funcionário não é o gargalo das despesas no seu negócio. Não é o que deveria ser analisado quando a gente fala de redução de despesas. Porque a comissão dele está relacionada diretamente à quantidade que ele vende. Ou seja, se ele vende bem, ele ganha bem. Se ele vende mal, ele ganha mal. Então, por que eu estou olhando para a comissão dos meus funcionários? Se, inclusive, a comissão devia estar embutida no preço. Então, às vezes, o problema não está nem nas despesas. Às vezes, o problema está em outro lugar. O problema pode estar, por exemplo, na precificação. Porque daí, com a precificação, eu não estou conseguindo suportar o pagamento de comissões. Estou achando que esse é o problema, porque está saindo muito dinheiro do meu caixa. Entende? Por isso que eu falo que o grande problema em relação à redução de despesas é porque a gente só pensa em redução de despesas quando a gente está numa situação crítica, onde a gente precisa cortar de alguma maneira. Só está saindo dinheiro do meu caixa, não estou vendo entrar, agora eu preciso cortar a despesa. Né? Boa noite, Adriano. Boa noite, Valma. Tudo bem? Então, quando a gente fala que a gente precisa reduzir despesa, a gente está falando de um problema que a gente tem. Mas a gente precisa começar a tratar o sintoma. O que está gerando esse problema? É aqui atrás que eu preciso tratar. Então, eu vou falar agora 2 passos, né, de N coisas que podem ser feitas, mas nós vamos falar sobre 2, tá? Um para você tentar tratar esse problema agora, e o outro para você tratar o sintoma, tá? O primeiro passo, que é o que para você tratar esse problema que você tem hoje de necessidade de redução de despesas, primeiro, você precisa ter uma relação muito, muito certa de todo o dinheiro que sai do seu caixa. Tenha uma relação completa de todo o dinheiro que está saindo do seu caixa. E aí, quando eu falo completa, eu estou dizendo o seguinte: saiu R$5, saiu R$50 aqui do meu caixa. Ah, não, esses R$50 eu vou pegar para mim, tá de boa, não precisa anotar, não. Precisa. Tá saindo dinheiro do seu caixa. Ah, não, mas eu só peguei R$2 aqui. Precisa anotar. Sabe por quê? Boa noite, Luiz Cláudio, tudo bem? Sabe por quê? Você não anota R$2 agora lá no seu fluxo para você fazer o controle. E aí eu te pergunto o seguinte: quantos R$2 saíram do seu caixa sem você anotar? Aí no final do dia, não é só R$2, gente. No final do dia, é R$100, são R$200 que saíram do seu caixa. E aí, de repente, esse dinheiro, essa destinação que você está dando para esse dinheiro, é algo que é totalmente supérfluo, que poderia ser evitado, mas você não sabe, porque você não controla, porque você não está gerenciando esse dinheiro. Então, eu preciso que você anote tudo, tá? Se você não tem o hábito de fazer isso, faça isso durante um mês, só para a gente poder ter uma relação completa, assim, bem justa
de todo o dinheiro que sai do seu caixa. Você, às vezes, vai se surpreender com relação a isso, caso hoje você não faça isso. Depois que você fizer essa relação completa de todo o dinheiro que está do seu caixa, eu vou dizer para você classificar todos esses gastos em 3 categorias. Muito simples, tá? 3 categorias simples. A primeira categoria é você classificar, as 3 categorias é supérfluo, importante e essencial. A primeira categoria, que é o supérfluo, é aquele dinheiro que sai para fins assim ridículos. É um dinheiro que sai do seu negócio que não está relacionado ao seu processo de vendas e nem está relacionado ao seu processo de produção. Não tem nenhuma relação, nem com vendas, nem com produção. Saiu um dinheirinho aqui. Então, isso é supérfluo. A segunda é o importante. O que é o importante? Ele tem uma relação com o seu processo de vendas e com o seu processo de produção, mas o seu processo de venda, o seu processo de produção, ele não para por esse motivo. Ele é afetado, mas ele não para. E quando a gente fala do essencial, é aquele gasto que, se você não fizer, o seu processo de produção ou o seu processo de vendas para. Então, você vai classificar todos esses gastos nesses 3. Se você perceber que você não tem nada de supérfluo, tem alguma coisa errada. Aí você precisa começar a fazer o que eu falo de desapego das despesas. Boa noite, Noelle, tudo bem? Tava sentindo sua falta já, tá? O desapego das despesas. O que é o desapego das despesas? É você olhar para a despesa, porque o desapego é quando a gente está classificando tudo como importante, tudo como essencial. E nada como supérfluo, porque tudo para a gente é importante. Então, você precisa desapegar das suas despesas. É claro, com cuidado, para não cometer um erro na hora de reduzir uma despesa, tá? Mas se você classifica tudo muito como importante, essencial, não tem nada de supérfluo, pode ser que tenha alguma coisa de errado aí nessa sua classificação, tá? A Valma comentou o seguinte: como não consegui empréstimo, eu cortei nosso plano de saúde, faxina, banho de cachorro, despesas minhas particular para ajudar minha loja na pandemia. Agora estou voltando aos poucos e sem empréstimo. Ótimo, Valma. Eu não vou dizer que os cortes que você fez estão realmente corretos e eram necessários, porque eu não conheço, né? Mas você fez esses cortes, né? Eu estou entendendo que me parece aí que basicamente tudo é muito do âmbito pessoal, né? Então, você fez esses cortes e agora, conforme o seu negócio vai retornando, você também está retornando aos poucos e sem empréstimo. Isso é maravilhoso, tá? Os melhores amigos entraram. Boa noite, melhores amigos. Não sei se são um ou se são vários. Então, você vai classificar nessas 3, tá? O que você vai fazer com essa classificação? Aquilo que é supérfluo, corta. Tira, joga fora, tá? Se ele é supérfluo, então você não precisa dele. Então, corta esse gasto. Segundo, o que é importante? Aquilo que é importante, ele tem um impacto no seu processo de vendas ou no seu processo de produção. Então, você não pode simplesmente cortar esse gasto. O que você vai fazer? Você vai analisar o que você consegue diminuir ou substituir, tá? Então, por exemplo, ao invés de Y, eu vou fazer X. Ao invés de eu gastar 10, por exemplo, tem aqui o plano de telefonia. Para mim é importante, então tá bom. Então, será que eu não consigo diminuir esse plano de telefonia? Então, ao invés de eu pagar um plano de R$ 200, que eu não consigo ficar sem telefone, mas eu pago R$ 200, mas eu não uso tudo que o meu plano oferece? Não tem um plano mais baratinho que já atende as minhas necessidades? Então, eu diminuo ou substituo, como eu disse. Então, você tem uma conta bancária na sua empresa. Aí você paga lá uma taxa enorme de conta bancária e você tem lá, né, e não faz nada só para ter a conta bancária, beleza. Não dá para você substituir por uma conta que seja gratuita. Então, você substitui aquele gasto, porque você não pode ficar sem, porque ele é importante.
O Noelle comentou, tirei um freezer de sorvete, uma geladeira de 10 anos de uso, adquiri uma nova e menor para cortar custo de energia. Exatamente. Então, eu substituo, eu tenho esse gasto de energia. Como é que... O gasto de energia não dá, o gasto de energia é essencial. O que eu vou fazer? Como é que eu posso para trabalhar com os essenciais? Os essenciais, a única coisa que eu consigo fazer é olhar para diminuir. Porque eu não consigo cortar isso. É essencial. Então, o que eu vou fazer para diminuir isso daqui? Uma coisa é o que o Noélio fez. Esse item, esse meu gasto de energia está muito alto. Então, o que está gerando muito gasto de energia? Como que eu posso fazer? Que plano, que ação que eu posso fazer para diminuir o gasto de energia? E aí eu faço isso para diminuir. Então, você vai classificar nessas 3 categorias e você vai fazer essas 3 ações. O Noélio comentou aqui, ele teve uma economia de R$ 400 no mês. Caraca, ela tava velha mesmo, hein? Putz, grila. A Valma comentou aqui, eu tive que escolher ou eu ou a minha loja. Não tive outras opções, mas agora o movimento da loja está bem melhor, mas ainda estou no vermelho. Valma, eu diria que você fez uma boa escolha. Afinal de contas, se a sua loja morre, né? Eu acho que a sua situação como pessoal fica até pior, né? Então agora a sua loja vai começando a voltar, você vai voltando aos pouquinhos também com a sua loja, com a sua questão financeira pessoal. É o que eu sempre falo, que a gente precisa dar, o nosso negócio ele precisa crescer para a gente crescer atrás. Não falo isso querendo dizer que você tem que cortar os seus gastos pessoais e nem que você tem que ficar dando passos para trás em relação à sua questão financeira. Não é isso. Eu falo isso porque muitas vezes nós temos uma qualidade de vida muito superior ao que o nosso negócio consegue nos passar naquele momento, e isso acaba prejudicando o nosso negócio indiretamente. Então, em benefício do meu negócio, porque ele é a minha fonte de renda, eu preciso dar um passinho para trás, para depois dar 2 passos para frente, quando o meu negócio também der 2 passos para frente, tá? Bom, então, primeiro passo, para resolver o problema atual, você vai fazer isso. Você vai listar todos os seus gastos, todo o dinheiro que sai do seu caixa, e você vai olhar lá o que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. E você vai tomar essas ações aqui. O Noélio também está colocando, também a troca de lâmpadas é uma ótima opção para LEDs, para poder diminuir a energia. Eu vou disponibilizar lá na comunidade para vocês um e-book onde tem 20 itens rápidos para você reduzir no seu negócio. São itens simples, mas que você olha e você consegue fazer aquelas reduções rápidas, sabe? De despesa no seu negócio. E são reduções relacionadas a itens que são importantes, que você não vai conseguir ficar sem, mas que a tentativa de você diminuir ou de você substituir, tá? Então, eu coloco lá na comunidade do Facebook para vocês darem uma olhada, tá bom? Agora, depois que você trata o problema, não adianta nada você não olhar para os sintomas, tá? Porque se você vai lá e trata o problema, sai cortando as despesas. Roberto, a Ótica Ságita está perguntando aqui qual é o seu segmento. Você pode compartilhar com a gente? Então, de nada adianta a gente reduzir essas despesas, fazer esse tratamento drástico no meu negócio e não tratar os sintomas, que é o que me levou a chegar nesse cenário onde eu preciso dar esse tratamento drástico de despesa no meu negócio, de redução de despesas. E como que você trata o sintoma? A melhor opção para você tratar o seu sintoma é você fazer um plano de despesas. Então, você vai aproveitar essa lista de despesas que você fez aqui e você vai classificar elas em grupos de despesas maiores. Então, por exemplo, todos aqueles gastos que saíram para você no seu negócio, mesmo aqueles R$ 2, você vai classificar, por exemplo, como despesa pessoal ou prolabore. Aí você vai
O Roberto disse que trabalha, o Ótica Sage, o Márcia, né? Melhor, né? Com armarinho e papelaria. Então, você pegar toda aquela lista de despesas que a gente fez, que a gente já levantou, e nós vamos classificar em grandes contas. O que são grandes contas? A gente vai classificar, por exemplo, então, né? Tudo aquilo que saiu para você, mesmo aquele R$2, eu vou classificar como despesa pessoal. Aí eu vou agrupar mais outros itens. Então, eu tenho lápis, papel, grampeador. Coloca tudo como materiais de escritório. Aí tem outras que a gente não consegue fazer esse agrupamento. Então, eu vou ter a água, a energia, né, telefonia. Então, talvez o telefone celular e mais o telefone fixo, eu coloque tudo em telefonia. E aí você vai criar essas categorias mais macros dentro dessa lista de despesas que você tem no seu mês. E aí, para cada uma dessas categorias macros, você vai colocar metas. Metas de redução dessas despesas, daquelas que você entende que são possíveis reduzir, baseada nessa análise primeira que você fez. E o que é importante você fazer quando você está definindo essas metas? A sua meta, ela precisa ser realizável. O que é uma meta realizável? Você consegue fazer aquilo. Porque de nada adianta você virar e falar assim, vou reduzir energia elétrica em 20%. E aí, você não conseguir fazer isso, porque tem que ficar muito tempo ligado, e a geladeira, o freezer que está lá muito ruim, a lâmpada lá que não é de LED. Então, o que você vai fazer para conseguir reduzir em 20% essa meta? Essa meta é praticável? É passível? É possível de ser realizada? Então, você vai definir essas metas. Fiz essa relação, defini essas metas, tá de boa? Não. Porque agora vem a parte mais importante, que é a fase onde você monitora essas metas. Porque não adianta você ir lá e criar uma meta de redução de energia elétrica de 20%, por exemplo, e deixar para olhar como é que está essa meta lá no final do mês. Ou você colocar uma redução de alguma despesa em específico e deixar para olhar como é que está essa meta lá no final do mês. Por quê? Porque daí esse dinheiro já foi, esse gasto já aconteceu. Que ação que você tem sobre isso? Nenhuma. Então, o que você tem que fazer? Vai lançando as suas despesas diariamente lá no seu fluxo de caixa e vai comparando ali com a sua meta. Opa, tô 80% aqui do valor. Opa, já subiu para 90, preciso botar o pé no freio, né? Porque senão eu vou ultrapassar essa meta. E aí, qual que é a diferença de você fazer isso? Se você faz isso, você cria um norte para o seu negócio. Você cria um objetivo, você sabe que aquele ali precisa ter esses valores aqui em específico. E aí você persegue essa meta, né? E aí, o que é importante para quem tem funcionário? Para quem tem funcionário, é extremamente importante que você compartilhe com os seus funcionários qual que é a verdadeira situação do negócio. E o que eles podem fazer, ou o que é importante que eles façam, para que essas metas de redução também sejam atingidas. E depois que eu conseguir atingir essas metas, para os próximos meses, eu não preciso ficar fazendo redução de despesas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer gestão das despesas que eu tenho nesse momento. Então, eu compartilho com os meus funcionários, eu vou lá e falo para eles, ó, tá assim, assim, assado, né? Então, preciso da força de vocês, e, né, deu certo, conseguiram. Gente, ó, deu certo, né? Parabéns pra gente, muito bom, muito obrigada, vocês são demais, melhores funcionários do mundo. Dá um feedback, dá um parabéns pro funcionário. Ou então, o que você pode fazer, como eu comentei anteriormente, pede para o funcionário uma ideia de como que ele acha que pode ser redução de despesa. Premeie as melhores ideias, né? Gente, funcionário precisa estar sempre motivado. Funcionário desmotivado é uma merda. Essa é a verdade. Eu ia num salão de beleza aqui perto da minha casa para fazer a unha. Gente, ficava um manicure do lado da outra reclamando do salão. Reclamando assim, falando mal, falando
porque o gerente não é isso, o gerente é aquilo, o gerente é aquilo outro, e reclamava, e reclamava, e reclamava. Porque eles não se conversavam lá dentro. E aí, o salão começou a perder alguns clientes. Aí eles demitiram as manicures. Veja, demitir a manicure é tratar o problema, não é tratar o sintoma. Então a gente tem que começar a tratar o sintoma de nós chegarmos num cenário onde nós estamos desesperados para diminuir as nossas despesas. E outra coisa, muitas vezes a necessidade da redução das despesas, ela está, na verdade, querendo te indicar outras coisas. A necessidade da redução de despesas, ela pode estar querendo te dizer que você precisa revisar os seus preços. A necessidade da redução de despesa talvez esteja querendo te dizer que você precisa, na verdade, começar a ter mais organização ou ter mais previsibilidade de caixa, que foi tudo o que nós falamos nesses dias todos aqui dessa live, dessa maratona de lives. Essa redução de despesa sem você colocar em prática tudo o que a gente falou até agora não vai servir de nada, porque vai chegar no mês seguinte, a gente vai acumular mais despesas e depois vai ficar correndo atrás de ficar reduzindo despesa. E vira essa bola de neve. Faço despesa, reduzo despesa, faço despesa, reduzo despesas. E é quando a gente assume uma despesa nova, a gente tem que começar a ter mais visibilidade de onde aquilo vai afetar no nosso negócio. Eu já vi gente contratar funcionário 3 meses depois ter que demitir porque não tem dinheiro para pagar um funcionário. Mas você não viu se você tinha condições de pagar esse funcionário? Ah, eu achei que eu tinha. Ah, eu achei que eu tinha por quê? Porque eu estava olhando lá o faturamento e não a margem de contribuição do meu negócio, que foi outra coisa que nós já falamos aqui nas lives anteriores. Então, tudo que a gente falou aqui nas nossas lives, nessa maratona, a gente precisa começar a colocar em prática e precisa começar a olhar com mais carinho para o nosso negócio. Porque senão redução de despesas vai só tratar o problema e não o sintoma. E quando você não trata o sintoma, você volta a ter o mesmo problema em breve. E às vezes até pior. E fica nessa bola de neve aí. Tá? Então, faça isso. Liste todos os gastos, faça essa classificação, faça esses cortes agora finos e com base nesses cortes, faça um plano para o próximo mês de como você quer que as suas despesas se comportem no próximo mês do seu negócio. Compartilhe com seus funcionários. Ah, e mais do que isso, tá, gente? Vocês, como donos do negócio, precisam ser o exemplo, precisam ser o primeiro a correrem atrás e fazerem com que essas reduções, com que tudo isso faça sentido. Porque, como eu disse, de nada adianta a gente falar, gente, precisamos reduzir despesa, tá muito ruim, tá? Aí tá ruim basicamente porque não tô conseguindo pagar aqui minha BMW. Tá difícil para mim. Tá? E aí a gente vai lá e prejudica o negócio, ou então acaba impactando na nossa produção por causa disso. A gente precisa ser o primeiro a seguir aquilo que a gente está querendo que faça. Não adianta vocês falarem para o funcionário, os funcionários, gente, a gente precisa reduzir despesa, a gente precisa reduzir energia, tá? Aí você sai da sua sala, deixa o computador ligado, deixa a luz ligada, ou seja, todo mundo tem que reduzir energia. Ah, o chefe não, o chefe está liberado, não reduzir energia. O Roberto comentou que os funcionários ficaram tão desmotivados que esse mês venderam a metade do que vendiam. Pois é, Roberto. Eu acho que você fez uma má escolha, de verdade. Sabe o que eu teria feito ao invés de reduzir a comissão dos meus funcionários? Eu teria, talvez, eu não sei se na verdade você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ao invés de, por exemplo, dar aquele aumento do ano, né, que eu tenho que dar aquele aumento de salário para os funcionários, porque o sindicato manda, não sei quem aqui está relacionado com o sindicato, ao invés de aumentar salário, eu aumentava a comissão. Ao invés de aumentar salário, eu aumentava benefício. Por exemplo, eu pagava, sei lá,
um ticket de refeição, entende? Porque sai mais barato para mim, enquanto empresa, e para o meu funcionário, ele vê isso como um adicional de salário. Então, fazer essas trocas, sabe, também é uma boa, ao invés de a gente aumentar as despesas em tanto, porque hoje, né, gente, se aumenta R$ 100 o salário da pessoa, você está pagando 200, na verdade, né? Mas o funcionário só ganha 100. Então, fazer essa troca é uma boa. Mas eu voltaria atrás, viu, Roberto? Se eu fosse você, eu voltaria atrás. O que eu faria? Reveja os seus preços. Reveja os seus preços para ver se por um acaso a Ótica Ságita, ou uma premiação, exatamente, ou dar uma premiação para o funcionário, ao invés de ir lá e insistir em aumentar o salário. É uma alternativa para você substituir e eles ainda ficarem satisfeitos e motivados. Mas eu voltaria atrás da sua sugestão, do que você fez. Mas o que eu faria primeiro? Eu reveria os preços que você cobra os seus produtos, para você ter a certeza de que esse percentual de comissão realmente está sendo coberto pelos seus preços. E aí a sua margem, quanto que fica a sua margem quando você dá esse percentual de comissão para os seus funcionários? E aí depois que eu fizesse essa revisão, eu reverteria isso. E eu voltaria a pagar comissão para os meus funcionários, tá? Eu faria isso. Porque funcionário desmotivado, é isso que você falou. Venderam metade do que vendiam. É claro, gente, porque agora, vendendo ou não vendendo, eu vou ganhar só o meu salário mesmo, né? E ainda você corre o risco de perder funcionário, né? Porque eles podem encontrar um outro lugar que pague comissão e aí eles vão para lá. E aí você vai ficar sem funcionário. Vai ficar sozinho, tá? Mas se eu fosse você, eu faria isso. Reverteria esse cenário aí rapidinho. Pro mês que vem já. E assim, eu sei que as despesas devem estar muito altas e o negócio deve estar muito difícil de pagar. Mas gestão financeira é importante nesse momento para a gente poder. É igual eu comentei. Se a gente só pensa nas vendas, a gente olha para o faturamento. Quando a gente pensa em gestão financeira, a gente olha para a margem de contribuição e a gente percebe o que realmente paga as contas, né? Então, os dois andam juntos. Mas gestão financeira também, sem você estar conseguindo vender, com você vendendo a metade, ninguém faz milagre, né? Sem dinheiro no caixa, você não paga nada. Então, não é a gestão financeira que vai virar para você e falar assim: não, mas não tem dinheiro, mas olha aqui, ó. Não, precisa ter o dinheiro. A gente tem o dinheiro e a gente aprende a gerenciar melhor o nosso dinheiro. O nosso negócio, ele tem 3 pilares que são importantes, os mais importantes, né? Que é as vendas, o técnico, né? Que é o seu produto aqui, o seu produto ou o seu serviço. Então, tem a área de vendas, o seu produto, o seu serviço e a gestão financeira. Os 3 têm que caminhar juntos. Se você deixa a gestão financeira de fora, você tem um ótimo produto, um ótimo serviço, vende muito, não tem gestão financeira, você fica no caos. Se você tem gestão financeira, um ótimo produto, mas você não vende nada, você também se encontra no caos. Então, você precisa ter as 3 coisas. Então, se você tomar essa ação, impactou nas vendas do seu negócio, eu voltaria atrás, tá? Gente, que mais? Me conta aí, me fala mais, né, de algum problema que vocês estejam pra gente trocar uma ideia aqui, pra gente trocar umas figurinhas, e aí a gente vai se ajudando. Vocês sabem que eu recebi um feedback super legal esses dias. Esses dias não, no dia, que dia que foi? Na live da previsibilidade, eu recebi um feedback super bacana de uma moça, ela falou assim, que ela estava com um monte de contas concentradas naquela semana e que ela não tinha nem conseguido dormir para o pagamento. E que daí, quando ela assistiu a live da previsibilidade, ela ficava pensando lá, o que eu faço, né? E daí, que quando ela assistiu a live que eu falei sobre previsibilidade, ela falou que deu um estalo nela. Ela falou, nossa, vou fazer isso. E aí ela me mandou um feedback dizendo que só o fato dela ter ganhado essa previsibilidade já deixou ela mais tranquila. E ela conseguiu dormir melhor. Olha só que coisa boa, né?
A Jaqueline Santos está comentando, primeira vez que estou aqui, estou adorando o conteúdo. Que ótimo, Jaqueline, seja bem-vindas, teremos mais conteúdos. Sempre tem muito conteúdo por aqui, viu? Mas é isso, gente, que mais? Roberto, me fala, te dei uma luz ou não? Continua na mesma? Me conta. Me conta que eu quero saber. Porque eu tô querendo ajudar, gente, de verdade, viu? É que assim, às vezes fica muito difícil, porque eu não tenho o detalhe do negócio de vocês nesse momento, né? Então eu vou falando todas as possibilidades aqui, ou de tudo que eu já vivi, ou de outras situações que já tive com alguns alunos, eu vou comentando aqui, tá? Então, assim, mas o meu objetivo é tentar que alguma delas aqui acerte e que realmente possa ajudar vocês, tá? De verdade, de coração, o que eu quero é que realmente alguma de tudo isso que a gente está falando realmente possa ajudar e contribuir para o negócio de vocês, tá? Roberto, sim, com certeza. Que bom, Roberto, eu fico feliz, tá? Fico feliz de verdade. Espero que dê tudo certo. Espero que você consiga reduzir as despesas e espero que mês que vem você dobre aí as suas vendas com os seus funcionários, viu? Volte aí ao seu faturamento normal. Gente, mais alguma coisa? Eu queria só lembrar vocês que segunda-feira começa a nossa jornada ao negócio lucrativo. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Para o pessoal do YouTube, o link está na descrição do vídeo, do Facebook também. E para o pessoal do Insta, o link está na bio. Se inscreva porque começa na segunda-feira, tá? Nossa jornada ao negócio lucrativo. Vai ser bastante legal. Eu e meu time estamos preparando um conteúdo bem bacana, com muito carinho para vocês também, tá bom? Então não deixem de se inscrever. Vão lá na comunidade, eu vou separar, eu vou disponibilizar na comunidade o e-book dessa redução de despesas que eu comentei agora, esses itens rápidos, e vou disponibilizar também o e-book da live de hoje, tá? Até amanhã ou domingo no máximo, os e-books estão lá, tá? E se inscreva na jornada e que mais? E é isso. A ótica Ságita, valor para participar da jornada? A jornada é gratuita. A jornada, para participar da jornada é de grátis. Tá? Só se inscrever. Tá de boas, suave na nave, tá? Então é isso, gente. Agradeço muito aqui a participação de vocês, de todos que ficarem aqui. A Arlete falou, Tássia, sua linda. Te encontrei na hora certa, começando do zero. Vamos que vamos então, Arlete. O Roberto, foi muito bom. Deus te abençoe e proteja sempre. Deus te abençoe também, Roberto. A Valma, eu tenho a funcionária que adora celular no trabalho. O que faço? Valma, você já chamou ela para conversar na chincha? Tem que chamar, funcionário tem que conversar na chincha. E é assim, ó, gente, ó, eu vou falar um negócio aqui, mas assim, eu não sei exatamente se eu sou parâmetro, tá? Mas para mim é o seguinte. Ó, o Luiz Cláudio também, somos dois começando do zero. Para mim é o seguinte, funcionário tem que ter performance e ele tem que ter metas de performance. O que é isso? Eu tenho que definir uma meta para aquilo que ele faz, onde eu posso mensurar se o que ele está fazendo realmente está bom e se está dentro daquilo que eu estou esperando. Então, por exemplo, supondo que seja um funcionário que seja da vendas, o que seria uma meta para ele? Meta de vendas. E então ele é bonificado, a Valma falou que já chamou ela, então ele é bonificado com base nessa meta. Ele atinge a meta, ele é bonificado de alguma maneira. Então, o funcionário ele precisa ser avaliado com base nessa meta e o funcionário precisa ser avaliado com base no comportamento. A parte comportamental do funcionário, elas tem que estar alinhada com os valores que eu tenho dentro da minha empresa. Se o meu funcionário fica só em celular e aí ele não atende bem o meu cliente porque ele está lá no celular ou não faz o que ele deveria fazer, isso é problema de comportamento.
Funcionário com problemas de comportamento, você avisa uma vez de uma forma muito séria, você avisa 2 vezes, na terceira você manda embora. Você não segura funcionário que não tem performance. E eu mando embora sem dó, viu? Se é da minha, se sou eu mando embora sem dó. Eu nunca mandei funcionário da minha empresa embora. Mas quando eu trabalhava nas consultorias, eu tinha equipe, né? Porque eu era gerente, então eu tinha as minhas equipes. E comigo é assim: você não precisa. Você quer entrar lá no Facebook, desde que isso não esteja atrapalhando você executar o seu trabalho, desde que você esteja me entregando aquilo que nós combinamos, você pode ficar no Facebook o dia inteiro. Desde que, de novo, não atrapalhe. Desde que isso não esteja influenciando no seu negócio, no que você está fazendo, e nem na imagem aqui do meu negócio, me fazendo perder clientes. Começou a impactar, começou a não entregar o que deveria e começou a falhar nas atividades por conta disso, chamei atenção uma vez, chamei 2 vezes, não resolveu, manda embora. Tá cheio de gente assim, ó, procurando emprego, gente. Taxa de desemprego tá alta, tá cheia de gente procurando emprego. Eu mando embora, Valma, de verdade. Não seguro não, viu? Porque isso só traz prejuízo para o seu negócio. Aí ela fica lá no celular, não sei que atividade que ela desempenha, tá? Não sei o quanto que isso realmente tem de impacto, mas supondo que ela seja um funcionário. Imagina ela, um vendedor. Imagina ela tá lá no celular, ao invés de atender o cliente, ou então o cliente está lá falando com ela e ela está aqui no celular, e isso impacta diretamente no seu atendimento. Uma das coisas que nós falamos nos mitos de precificação, na live sobre mitos de precificação, foi a questão de valor. Como o seu cliente percebe de valor no seu negócio para você poder precificar. Atendimento ao cliente é com certeza uma percepção de valor. Seu cliente percebe que ele está que assim, ó, tá, desprezando, sabe, tá fazendo pouco caso dele, a pessoa prefere ficar lá no celular do que vir falar com você, ele não volta, ele não compra. Aí você precisa se revirar, fazer um atendimento monstro para reverter essa percepção que você criou no seu cliente. Então manda embora, Valma, manda embora. Qualquer coisa você fala que fui eu que falei para você mandar. Manda embora, tá? Não tem problema não. Eu assumo. A pessoa vem falar comigo, eu falo, fui eu mesma. Tá, e daí? Fui eu mesma, tá bom? Que bom, Valma. Gente, é isso. Mais alguma coisa? Manda aí, que mais? Eu gosto de falar sobre gestão de pessoas, sabia? Porque eu fiz muito tempo, durante muito tempo, eu gerenciei muita gente. Então, eu gosto de falar sobre gestão de pessoas. Eu acho bem legal, eu acho um tema bem legal. Mas eu sou meio severa, assim, sabe, gente? Às vezes eu perco um pouquinho a mão também, tá? Mas eu acho que o que é justo é justo. Tem que ser performance e entrega. A viver saúde natural, cabelão lindo. Ai, você notou? Meu cabelo. Minha Juba assume o BO. O Noélio falou, tem que ser radical às vezes. Tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Senão, tem que ser radical, porque senão, às vezes, a gente perde dinheiro com esse tipo de funcionário, né? É igual eu falei aqui, agora eu comentei da questão do, do salão de beleza. Mandou as manicures embora, né? Naquele caso, eles trataram o problema e não a causa. Mas o que eles deveriam ter feito? Primeiro, eu acho que foi justo ter demitido as manicures, porque elas já estavam num cenário, elas já estavam assim, num nível de desmotivação que não adiantava você fazer nada. Mesmo que a empresa falasse assim, não, agora nós vamos mudar. Agora nós vamos conversar com os nossos funcionários, vamos ser mais abertos, vamos dar feedback, vamos nos reunir, etc. Mesmo que ela fizesse isso, elas estavam num nível de desmotivação que era praticamente irreversível. A pessoa, quando está nesse nível, ela contagia todo mundo que está ao redor dela, inclusive aqueles funcionários bons que acabaram de entrar. Isso é contagiante. Então, fez bem em mandar embora. Só que o fato de não ter tratado o sintoma
vai fazendo com que outras pessoas também vão chegando naquele mesmo nível. Tanto é que o salão fechou, tá, gente? Só para vocês terem noção. Foi perdendo cliente, perdendo cliente, perdendo cliente, até que não aguentou mais e aí teve que fechar, tá? Infelizmente. Mas é isso. Que mais, gente? Pessoal que está começando agora, se interessando por gestão financeira, olha, S2 para vocês, viu? Maravilhoso. Ai, o Roberto, eu não suporto uma funcionária e estou com ela porque os clientes gostam. Ela se mete em tudo. Olha, Roberto, deixa eu pensar aqui o que eu vou te falar em relação a isso, tá? Porque eu acho é que assim, as pessoas elas têm jeitos diferentes de, de ser, assim, né? Elas têm jeitos diferentes de comportamento. E muitas vezes, quando alguém tem um comportamento diferente da gente, a gente cria esse ranço, né? Essa intriga. Eu acho muito difícil quando a gente trabalha com um funcionário que a gente não gosta, mesmo que ele seja um ótimo funcionário. Eu acho muito difícil, porque a gente acaba impedindo, às vezes, o crescimento daquela pessoa, a gente acaba impedindo que aquela pessoa faça um bom trabalho por uma questão pessoal que a gente tem com ela. Às vezes a pessoa é ótima, é boa, mas é que não bate, entendeu? A maneira como a pessoa trata, a maneira como a pessoa faz, não bate. O que eu diria para você? Se o seu problema com ela é só esse dela se meter em tudo, eu diria, senta os dois, conversa honesta, fala, ó, eu não gosto quando você faz isso, 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 eu quero que você faça dessa e dessa forma. Conversa honesta, tá? Se você perceber que não muda, porque é o jeito dela e é uma coisa que você não consegue, eu diria, substitua. Porque, a menos que ela seja assim, uma pessoa super motivada, mas isso influencia, a gente não consegue permitir que aquele funcionário evolua dentro do nosso negócio, porque a gente tem tanto ranço dele, tanto ranço, às vezes é o melhor funcionário que a gente tem. Mas a gente prefere pegar outro funcionário para dar uma promoção para o outro, um aumento para o outro, porque eu não consigo, sabe? É bom, mas não bate. E sabe que aconteceu isso comigo uma vez? Eu tinha um analista que trabalhava comigo, na minha época da consultoria, e era complicado, porque todo mundo gostava dele. Todo mundo gostava dele. Mas eu criei um ranço, e eu criei um ranço porque, assim, ele não se metia em tudo igual você não, tá? O problema é que ele, ao jeito que ele falava, ele se achava superior às outras pessoas, sabe? Ele achava que ele sabia tudo. E às vezes eu ia ensinar uma coisa para ele me interrompia para complementar o que eu estava falando, Branca. Olha a minha gata, gente. Para complementar o que eu estava falando, para querer mostrar que ele já sabia. E aí, quando ele ia executar aquilo, ele fazia errado. E aí eu tinha que virar e falar assim, ó, tá vendo? Você não escutou o que eu tinha para te falar. Aí um dia eu cheguei nele para tentar explicar para ele o que acontecia. Eu falei para ele assim, olha, eu sei que você sabe muito e você sabe realmente, mas às vezes, sabe quando você tem uma xícara e você tem chá dentro dessa xícara? O que acontece quando você tenta botar mais chá dentro da xícara? O chá transborda. Ele transborda porque não tem espaço para um novo chá. A mesma coisa está acontecendo na sua cabeça. Você tem tanto conhecimento, você acha que você sabe tudo, que você não está aberto a eu te mostrar um jeito novo, porque a sua xícara já está cheia. Então eu não consigo te mostrar maneiras novas de fazer isso.
E aí eu expliquei isso para ele, falei que era importante que ele tivesse aberto a novas maneiras de fazer o que ele estava fazendo, que ele ia ganhar muito com isso, ele ia aprender muito, né? Ele ia ganhar até em tempo de fazer as coisas. Expliquei uma vez, expliquei outra vez, mas não deu muito certo. E mesmo ele gostando de todo mundo, eu percebi que assim o meu dia a dia com ele já estava difícil. E eu comecei a comprometer. Às vezes, uma coisa que ele falava que era boa para mim, eu já não. Mesmo sendo boa, eu nem ouvia. Então, não dá. A convivência no nosso negócio, quando isso acontece, é muito ruim. A gente contamina as outras pessoas também, sabe? As outras pessoas enxergam isso e isso fica muito ruim. Então, eu diria que, mesmo que os seus funcionários gostem dela, talvez seja melhor você avaliar também se desfazer dessa funcionária, tá? Porque ninguém é insubstituível. Ela é muito boa, os clientes gostam dela, mas com certeza existem outras pessoas que também gostam delas. E também vão gostar da nova pessoa. E eu vou te dizer uma coisa: quando eu decidi demitir esse analista, eu fiquei com um peso na consciência muito grande, porque eu sabia que eu estava demitindo essa pessoa por minha causa. Simplesmente por mim, porque eu estava com ranço dela. Eu vou demitir essa pessoa por uma questão pessoal, porque eu não bato com ela, parecia até injusto com a pessoa, sabe? Mas se eu não fizesse isso, não, as coisas não iriam para frente. Eu não ia conseguir tocar os meus projetos, eu não ia conseguir tocar as minhas coisas. Eu não conseguia transferir essa pessoa para outra área, porque ela mesma não queria ir para nenhuma outra área. Eu tentei fazer isso até para não ser tão injusta, mas foi o que aconteceu. E aí eu fui lá e recomendei o desligamento do analista. E ele foi desligado. Eu fiquei muito assim, chateada comigo mesma, porque eu levei para um lado pessoal, mas foi pensando numa situação maior, que não estava caminhando ali por conta disso, porque nós dois não estávamos batendo e se bicando. A Valma perguntou aqui, opa. A Valma perguntou aqui, nosso curso vai até quando? Muito bom. A última live é amanhã, tá? Nossa última live. Aí o Roberto falou, nossa, você falou tudo que eu estou vivendo. Pois é, Roberto. E eu entendo exatamente essa questão de você, às vezes, quer demitir, mas aí você fala, gente, eu tô sendo injusto. Mas, é assim, infelizmente, você tem que colocar o seu lugar em primeiro lugar, tá? Então, se você ainda não conversou com ela sobre isso de maneira muito aberta e muito transparente, a primeira coisa que eu vou te dizer é: faça isso. Converse ela de maneira muito transparente e muito aberta. Inclusive, pede para ela dizer para você, pede para ela te dar um feedback. Fala assim, olha, eu queria também ouvir a sua opinião. Não seja uma conversa unilateral. Faça com ela uma conversa que seja uma conversa mesmo, um diálogo, tá? Pede para ela te dizer o que que você realmente, né? O que que você acha? O que que você está sentindo? O que que você está sentindo, né? O que que você acha que a gente pode fazer diferente? Tenha um diálogo, uma conversa mesmo. Não seja alguma coisa unilateral. E escuta ela. Às vezes, nessa conversa, talvez vocês se entendam. E aí, se vocês se entenderem, ótimo. O Roberto comentou: os clientes dizem para mim, essa loja só funciona com essa funcionária. Mas aí, Roberto, então talvez você tenha um outro problema. Porque se os seus clientes dizem que se o seu negócio só funciona com essa funcionária, é porque os outros funcionários que você tem não estão também treinados. Talvez a sua atenção deveria ser dada para os outros funcionários. O seu negócio não deveria depender só de um funcionário, não. O seu negócio deveria funcionar com com todo mundo junto, tá? Então eu acho que o seu problema esteja também em outro lugar. O que ela faz, por exemplo, que os outros funcionários não estão fazendo? Então, você precisa olhar para isso e tentar replicar isso nos outros funcionários, treinar os outros funcionários, conversar com eles também, tá? Porque o seu negócio funcionar por causa dela
É um erro, porque tem algum problema, tem alguma coisa errada. Não tem que ser assim, tá? Todos os seus funcionários têm que ser bons. Os seus clientes têm que elogiar a todos os seus funcionários. Não sei quantos funcionários você tem, mas tem que ser sempre assim, tá? Não pode só depender de uma só. O Noelle comentou aqui, toma a frente. É isso aí. Tem que tomar a frente mesmo, tá? Tomar uma ação, tá bom? Que mais, gente? Que mais? O Noelle comentou aqui, falta trabalho em equipe. Pode ser. Pode ser que seja isso também. Esteja faltando um trabalho em equipe. Porque todo mundo tem que ser considerado. É isso que é o que eu comentei. Todo mundo é importante para esse negócio. Então, se ela é a melhor, se o seu negócio sobrevive por causa disso, talvez os seus outros funcionários é que sejam o seu problema. Talvez você tenha que olhar para os outros e não para ela. Entende? Entende? Né? Ou então, o que falta nos outros funcionários? Será que falta treinamento? Será que falta orientação? O que está faltando? É isso que você tem que analisar. Porque depender só de um, não dá, não. Tá? Gente, então é isso. A nossa última live vai ser amanhã, tá? Só que vai ser às 3 horas, como eu comentei. O Noelle falou, você tá inspirada hoje. Tô inspirada, gente. Tô inspirada. Falei um monte aqui, só falei. Nem usei a lousa, viu? Só falei. Você viu, né? A live de amanhã vai ser às 3. A Valma tá perguntando se a live de amanhã vai ficar gravada. Vai ficar gravada no Instagram. E para quem está no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o link do YouTube no WhatsApp também para vocês assistirem depois, tá? E é isso, não se esqueçam que nossa jornada começa na segunda-feira, dia 16. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva hoje ainda, tá, gente? E lá na comunidade do Facebook, eu vou disponibilizar os e-books para vocês, tá? O de redução de despesa, aqueles 20 itens de ganhos rápidos, e o da live de hoje também. Lembrando que todos os e-books das lives anteriores estão lá na comunidade do Facebook também, tá bom? Gente, então é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí um pouquinho. E a gente se vê, então, amanhã, às 3 horas da tarde. Combinado? Um grande beijo, fiquem com Deus. E até amanhã. Ó, eu fiz agora igual o Miguel Falabella. Até amanhã.